Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, valentes. Graças a Deus. Muito boa tarde para vocês nessa segunda-feira muito abençoada, onde nós temos aí esse período, este momento aí para crescermos como homens, como autoridades, como sacerdotes, como cabeça, né? Sermos realmente aquilo que o Senhor nos fez para ser, né? Aqueles que governam, que expandem, que conduzem bem a sua casa, a sua família. Então é com muito prazer que nós estamos aqui neste momento, nessa segunda-feira, né? Então boa tarde a todos. Eu quero aproveitar e já convidar a todos que já entraram, né? A nossa internet aqui já está aparecendo alguma coisa. Quem já está aqui, já aproveite e dê o seu like, já mande aqui de onde você está assistindo, mande para outras pessoas que você sabe que esse programa vai ser útil, né? E boa tarde a todos os homens que estão aqui, os valentes, boa tarde a todas as mulheres, ao Wilson, a Thaisa, ao Eduardo, a Jatir Rezende, a Taqueiroz, o Matheus, a Leandra, a Marisol, boa tarde a todos, boa tarde Anderson. Boa tarde Murilo, boa tarde a todos. Fica a dúvida, né? Jatir é o homem ou a mulher da foto, né? Eu tenho dúvida aqui, não sei. Você sabe? Eu acho que é mulher. Eu fiquei em dúvida, achei que era homem, mas tudo bem, enfim. Uma boa tarde a todos, graças a Deus, mais uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira maravilhosa, sempre, né? Segunda-feira. Eu, particularmente, segunda para mim é um dia muito animado sempre, né? Começo o dia já. A gente vê a sua empolgação no seu olhar. É um dia aí, tá vendo? Porque a gente fica animado porque tem as pessoas que vão dando motivações pra gente, né? É influência. É claro, 2 da madrugada a gente já começa o dia, né? Então, eu sou tão animado na segunda que eu tento voltar a dormir, eu não consigo depois, então, pra você ter uma noção. A gente acorda junto com o meu avô Maurílio, né? Com a minha avó Dirce aqui, né? Que Falei, acertei, ganhei. 1-0, hein? É homem. O Jatir é homem. Ixi. Porque minha avó, 9 da manhã, 10 já tá no almoço, você sabe, né, Anderson? Minha avó, você sabe. É verdade. 9, 10 da manhã já é hora do almoço. Mas você sabe que assim, né? A Thaisa vai confirmar aqui. Hoje eu falava isso até pra uma pessoa essa semana passada. Semana passada, né? Que a gente vai ficando um pouquinho, não é mais velho, né? Mas você vai... O tempo, ele vai te mostrando trocas que você não faria mais novo, né? Trocas que você talvez acharia uma desvantagem, um prejuízo antes, né? Eu vejo às vezes o ânimo, o humor, né, da Linda, quando chega o final de semana e quando vai terminando o final de semana, eu consigo me lembrar que principalmente no sábado, quando eu não fazia mais coisas assim, que eu não corria muito, jogava bola, né, fazia algumas coisas, tal, eu me sentia no prejuízo, né, quando eu era garoto. Depois você vai ficando mais velho, né, você se torna um adolescente, jovem, vai mudando isso, né, mas eu lembro que o sábado sempre era um dia de termômetro para mim, do que eu fazia, né, se eu estava em algum lugar, comprava alguma coisa, gastava, saía, tal, aquela coisa, né. E também há uma fase da vida da gente que quanto mais tarde você consegue dormir, parece que você está aproveitando mais, né? Inclusive à noite, ver alguma coisa, assistir vídeo, filme, né? Sabe, ver alguma coisa que você conseguia estar ali vendo. Tinha aquelas fases da internet, né? Cada período, né, tinha uma fase, o que tinha na internet de melhor, enfim. Hoje, eu vejo que a gente poder estar na igreja à noite, cultuando a Deus, é uma oferta. Sim. Porque assim... Imagina a oferta das 2 da manhã, então. Vixe, que aí dormiu já e acordou, né? Não quer dizer que você ficou até as 2, quer dizer que acordou às 2, né? Sempre é importante explicar, porque agora a gente está numa diferença de 2 horas aqui, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, estar na casa de Deus à noite é uma oferta, porque se eu pudesse, tanto que quando eu posso dormir cedo, eu durmo.
Eu não. verdade. Quando eu posso dormir cedo, eu durmo cedo. O Jonatas queria poder ter esse privilégio, né? Acho que ele não tem. Dormir cedo e acordar um pouquinho menos cedo, né? De comer? Eu nunca vi, só ouvi os falar. Porque hoje, por exemplo, domingo, sábado mesmo é um dia que assim, eu não... Mas não tem assim... Só tem uma coisa que me faz dormir tarde hoje. Se for algo relacionado a Deus. Entendeu? Sei. Se não for relacionado ao Deus Altíssimo. Não relacionado àquele outro tipo de adoração que a não, já falou, né? Aí não. Tem que ser, aí já tem... A gente aí... Isso aí já tem outros horários, né, tal. Essa adoração aí já tá em outros planos já. Mas não, tem que ser a primeira adoração mesmo. A adoração... A original, como se diz, a legítima. Mas lá no princípio também... não. No plano original? Não, aí a gente tinha outras... É o que eu tô falando. Então hoje, você tá ali, eu particularmente, que eu tô falando que o tempo ele te mostra, né? Porque teve a fase que eu gostava de dormir tarde. Eu gostava de ficar até mais tarde. A gente, quando é um pouco mais jovem, a gente tem essa cabeça mesmo, né? Exatamente. É verdade, você tem razão. E aí é uma coisa que o programa... A Hora do Valente, a Hora dos Valentes, deixa eu ver, com S, né? A Hora dos Valentes, ela vai te mostrando, né? Olha que a gente está aqui na casa dos quase dos 40, né? É assim, mas como você pode ver como ele parece mais velho que eu, então vamos colocar os dois na casa dos 40, né? Então, o que acontece? Tem coisas, você principalmente que está aí mais jovem, talvez você gasta a sua vida, gasta o seu tempo, perde coisas que o dia da manhã você vai querer recuperar, né? Como o seu casamento, tempo de qualidade com as pessoas realmente mais importantes da sua vida, né? Esse não era o meu caso, de eu querer passar com gente que não tem nada a ver, né? Que não é parte da família. Esse não era o meu caso, mas eu sei que ainda, infelizmente, é o caso de muitos homens, deles trocarem momentos com a família para passar com gente que, na verdade, não estão aí com a pessoa, estão aí com aquilo que ela pode, né, compartilhar, seja o dinheiro, seja os prazeres que eles vivem juntos. E isso é... Por que a gente está falando isso aqui? Porque, na verdade, a idade, que na verdade é a experiência, ela vai te trazendo os valores reais da vida, né? O que é importante, por exemplo, hoje, por que eu falo que é importante dormir mais cedo? Porque eu percebo que isso dá saúde. Sim. Eu, por exemplo, eu não preciso dormir muito. Sim. Eu não preciso, você falar assim, eu não consigo dormir de fato mais de 6, 7 horas no máximo. Mais do que isso, eu não estou dormindo. Eu estou ali, aí passa de 7 também, eu particularmente, minhas costas até começam a doer. Eu tenho que levantar, fazer alguma coisa, que aí eu volto para aquela fase de me sentir já perdendo tempo na vida. É verdade. Então, eu não estou falando de dormir muito, não. Porque você fala assim, você dormir 8 da noite, você vai acordar que horas? Eu não vou acordar mais do que 5 da manhã. Não tem como, né? Não dá. Nem às 5. Se eu dormir às 8, eu vou ter que levantar mais cedo, porque realmente você não consegue dormir, né? Não é mesmo. Aí eu fico pensando na pessoa que já tem 70, então. Não, eu com mais de 6 já não estou dormindo. Já estou ali acordado, fazendo alguma coisa, levanto. Mas porque você vê que é saúde, né? Hoje, quando você pode dormir, por exemplo, uma coisa que com a idade você não consegue dormir de dia. Você dormir de dia, a não ser que você foi dormir, né? Muito madrugada da madrugada, tal. Não acontece, porque você vê que Deus criou o dia para a gente estar acordado. Você produz no dia, que é uma coisa maravilhosa. Eu lembro que às vezes eu deixava à noite, porque era mais tranquilo, e dava para você ter uma concentração, né, que não tem gente junto. E eu, por exemplo, algumas coisas eu deixava para fazer à noite. Hoje, quando alguma coisa fica para mim à noite, eu já falo, não, então eu vou dormir agora para acordar mais cedo e fazer. A gente tem essa percepção, só que a gente aquilo acaba tendo um custo no pós, né? No depois. Exatamente, custo. Porque realmente isso tem uma consequência, né? Isso vai ter um preço. Realmente, posso ficar um pouco mais, tal.
Ó, que o nosso amigo Eduardo, ele falou que ele ainda dorme tarde. Isso daí, pessoal, é uma coisa que a gente precisa parar e analisar realmente, né? Porque... Faz as perguntas. Né? Exatamente, por quê? Né? O porquê que você dorme tarde? O que você fica fazendo, né? Que com certeza, vamos ser sinceros. Eu, por exemplo, Com que eu falei, ele certeza- também, quando você dorme tarde, Murilo, por que você dorme tarde? Então, é alguma distração. Não, dificilmente vai estar alguma coisa produtiva. Não, ele não estava lá. Não, ele achei que tava você ia num- falar quando você dorme tarde, porque você chega da igreja. Não, sim, mas vamos contar assim. Eu não sei se ele dorme tarde porque ele tá na igreja. Sim, né? não, eu perguntei literalmente você, Não, porque eu pra saio a tarde. gente Isso, a gente dorme sai- tarde dorme por conta porque do sai culto. sai fora, Se sai não for tarde da culto, igreja, tipo, é verdade. mas você vai ficar assistindo vídeo pra você dormir tarde? Não, de Sim. jeito nenhum. É o que eu tô falando, é a maturidade. Exatamente, é a que- maturidade. Como é que você está respeitando o seu tempo? Como é que você. Porque isso vai ter de consequências. Você trabalha e acorda cedo, você no dia seguinte, isso vai te trazer um desgaste. O dia inteiro né? te cobra. Vai te cobrar. Porque é diferente de você, por exemplo, é igual a bispa fala bastante. Né? Ou do Epafrodito, né? Que ela falou da reunião, na reunião hoje. O homem Trabalhador. trabalhou tanto, ajudou tanto o Paulo que ele chegou a ficar doente. Então, nós gastamos e desgastamos a nossa vida para o quê? Pelo quê? Né? Nós temos a mesma disposição para as coisas de Deus como nós temos para as coisas da carne? Por exemplo, se a gente dorme tarde porque sai tarde da igreja e acorda 2 da manhã porque tem, por A exemplo, de igreja. segunda de manhã tem a igreja. Né? Então, a gente percebe uma graça. Eu, por exemplo... Eu vejo, pela graça de Deus, eu que já fui tão doente, eu vejo que eu tenho uma energia, né? Que eu sou muito grato a Deus por causa disso. Eu já fui muito doente, tomei muito remédio. Então, hoje, eu agradeço a Deus todos os dias pela saúde, porque é uma dádiva, né? De você não ficar se arrastando, não ter aquela vida pesada, amorosa. Mas, com certeza, se eu dormisse tarde, acordasse cedo, porque eu ficava lá no celular, subindo tela, assistindo bobagem. Uma vez ou outra assisti um filme, alguma coisa lá com a Mariana, com as meninas. É uma Jogando. coisa. Mas eu tô ali. Jogando, Tô lendo jogando, notícia. queimando minha retina. Porque você sabe, né? Você pisca, a cada 2 segundos a gente dá uma piscada. Você bota a cara no celular, você Fica mais de leva um minuto. 15, 20 segundos. Então você resseca seus olhos, fica vermelho, arde tudo, fora que você vai queimando Eu ela. já vi que tem gente que né? fica mais de um minuto sem piscar no celular. Então, isso daí é uma desgraça para a saúde. Por isso que né? tanta gente usa óculos. Exatamente. E aí você pergunta, você não enxerga bem? Não, que a pessoa já não tem a... Não tem a lubrificação, lubrificação já. Então Então é para proteger, né? pelo que nós estamos gastando e desgastando a nossa vida? Né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise, porque eu até quero compartilhar com vocês uma estatística que eu ouvi, que 88% das pessoas que são ricas, elas leem pelo menos 30 minutos por dia. Aquelas pessoas que são consideradas pobres, 2%. Os ricos não ficam mais de 1 hora em TV. Alguns nem assistem TV. As pessoas mais pobres, elas ficam acima de 4 horas. Então veja o nível, pessoal, Que coisa. o tempo de improdutividade que as pessoas acabam tendo, né? Veja que o Brasil, ele não é o país mais populoso da Terra, ele não é o país mais rico em per capita, né? Porém, é um dos 3 países que mais consome internet. Né? Se você falasse, não, é um país rico, né, que gasta em banda larga, não, as pessoas às vezes não têm o dinheiro para algumas coisas, mas tem para o celular, para a internet. E vou dar uma informação para vocês. A gente já falou aqui, mas agora há pouco a gente comentava, viu? Deixa eu falar uma coisa. A internet do Brasil ela é melhor que a daqui. Então. Isso, inclusive, ajuda, né? E um monte de aplicativos no Brasil, das empresas de telefonia, não te cobra pelos aplicativos. Para te estimular, embutido embutido gratuito. Já gratuito, né? O uso dentro dele está gratuito. Do aplicativo dentro do pacote é de graça. Então, estimula, veja que vai estimulando o quê? Uma improdutividade. Então, veja, pessoal, se a gente não plantar semente boa, igual ele estava falando, ó, nós dois aqui, ó, eu estou chegando na casa dos 40, ele já está na casa dos 40.
apesar dele dizer que a gente tá Contrário, pau a pau mas aqui, tá bom. né? Então, a semente vai dizer, o nosso futuro vai dizer. Você vai olhar para trás e vai ficar feliz ou vai ficar arrependido? Se 88% das pessoas que são bem-sucedidas têm o hábito, elas não leem agora porque elas são ricas, elas começaram lá atrás. Esses 2% é o que estão no processo. Esses 2% que eu falei aqui, ó, dos pobres que leem, eles daqui a pouco entram nos 88%. Tá acompanhando? Porque tudo tem um processo, tudo tem você subir dar os seus passos, subir os seus degraus, né? Então veja, o tempo que as pessoas perdem na improdutividade, como a gente já falou semana passada, eu acho, né? Se você lê um capítulo por dia ou uma página por dia, você lê vários livros por ano e muitos capítulos da Bíblia por ano, né? Mas a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo de ler uma página? Tem capítulo da Bíblia que tem 8 versículos. Vai falar que eu não tenho tempo para isso? Mas com certeza a gente tem tempo para ficar assistindo séries, assistindo vídeos, né? Nos colocando muitas vezes numa vida improdutiva, que você não tem tempo para orar com a sua família, você não fica com a sua esposa, você não conversa com seus filhos. Por quê? Porque você quer descansar, você quer desestressar a cabeça, né? Então, uma série de maneiras que às vezes a gente está se enganando. Eu só quero desestressar. Ficando até 1 da manhã assistindo filme, comendo porcaria, aí no outro dia você está quebrado, comeu coisa ruim, você está sem energia, mas você estava querendo desestressar a cabeça. Veja como é que a gente se engana, né? Lembra do que Jesus falou, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As pessoas têm uma força para ir atrás do pão, mas não têm força para ir atrás daquilo que vai trazer vida para ele. Porque o que nos dá esperança? Né? Como aquela passagem de Jesus que os discípulos foram atrás de comida, voltaram lá e ele disse, né? A comida que eu tenho vocês não conhecem, a comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então veja que pessoas com uma mentalidade próspera, uma mentalidade abundante, como Moisés, por exemplo, como Josué, por exemplo, como Caleb, por exemplo, não ficavam falando, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, não. A gente sabe que vai ter o suprimento, Deus não falha, Deus não se esqueceu, Deus prometeu que ia mandar o maná, Deus prometeu que ia colocar na terra prometida, mas o povo estava sempre atrás do que vamos comer, do que vamos beber. Jesus falou que isso é atitude dos pagãos, atitude das pessoas que não têm esperança. Por que não tem esperança? Porque não deposita a sua esperança nele. Então veja, analisa os hábitos, a mentalidade de riqueza, você está mostrando no dia a dia pelas suas escolhas, né? O Senhor nos disse, a palavra diz lá em Gênesis 1 que Deus os abençoou. Nós somos abençoados. O natural do homem é a prosperidade, o antinatural é a escassez, né? Então, se a pessoa vive numa vida escassa, esse é o antinatural. Então, as pessoas de mentalidade abundante, mentalidade de riqueza, eles investem tempo. Ele investe tempo na família, em Deus, no estudo, no crescimento dele. Aqueles que têm mentalidade de pobreza, ele só gasta tempo. Ele gasta tempo falando de problema, ele gasta tempo assistindo notícias inúteis, que só está deixando ele pior. Então, vamos analisar isso. Quanto que você tem investido no seu crescimento interno? Quanto que você tem investido no seu progresso? Ou não em telas, em fofoca, em reclamação, né? Quanto? Que é o que a gente fala, né? A gente agora está nessa mudança aí do fuso horário aqui, do fuso horário não, do fim do horário de verão, horário normal deles, as pessoas acordam. Quantas pessoas que acordaram às 3h30 da manhã porque ela tinha uma viagem para fazer, porque ela tinha um avião para pegar, porque ela tinha que encontrar um cliente a algumas horas daqui e acordou sem problema nenhum. Mas quantas pessoas que poderiam estar na oração de Jabes, por exemplo, orando, declarando uma mente ampliada, né? Ou seja, consagrando o seu dia a Deus, mas elas quiseram descansar um pouco mais. Então, aí que Deus está vendo as oportunidades que a gente está perdendo ou está agarrando. As oportunidades que Ele nos deposita talentos, vida, saúde, oportunidades,
e a gente está jogando fora. Como a parábola, né, dos talentos. Alguns pegaram aquilo e multiplicaram aqueles talentos, outro pegou aquele talento e só enterrou. O que você tem feito? Quando você está na igreja, você pega o seu talento e multiplica ele. Quando você está no seu trabalho, você tem multiplicado aquele talento, né? Ou tudo que chega até você, você guarda, você não ajuda ninguém, né? Então, analisa isso. A riqueza não é o que a gente tem no banco, mas é o que a gente tem na mente. Você fala, a sua conversa mostra o tipo de mentalidade que você tem. Né, Anderson? Tem gente aqui que quando você começa a falar com ele, ele já baixa a cabeça, já franze a testa, já bota a mãozinha na cintura e já começa a falar dos problemas, né? Tá osso, tá difícil, tá preta a situação, tá complicado, para mim tudo é mais difícil. E o que vai acontecer na vida dele? Vai ser tudo do jeito que ele tá vivendo, tudo que ele tá falando. Vai seguir o que já começou e que ele... É o que você falou, que tem gente que baixa a cabeça porque tem gente que quando ouve algumas coisas, desde o culto que a pessoa tá ali, né? E é uma conversa, um culto é uma conversa em que você tá silencioso, mas você tá falando alguma coisa ali com o pregador intimamente, não é assim? Você tá ouvindo uma pregação, você tá ali também, é verdade. Você pode estar assim, ó, eu creio, eu recebo, Isso. Eu tomo posse, eu aceito, Senhor, eu mudo, obrigado, meu Deus. Você pode estar ali, ele tá falando para ele é fácil. Não, o que ele tá falando ali nunca vai ser na minha vida, porque para ele foi mais fácil. Todo mundo que não tá disposto a fazer o que exige, ele sempre vai encontrar uma justificativa. Ele sempre vai encontrar uma vantagem que o outro tem que ele não tem. Ele busca a vantagem do outro para justificar a derrota dele, né? E ele quer dizer que pro outro foi mais fácil. Então tá bom, digamos, alguém uma vez, eu conversava com uma pessoa, né? E essa pessoa, toda vez que você ia falar alguma coisa para ela já olhava para alguém e colocava assim. E eu aprendi a lidar com esse tipo de pessoa. A pessoa, não, porque fala, né? Eu vejo, às vezes os cultos tal, fala, e eu ouvi o fulano dando testemunho. Mas lá ele é assim, ele tem isso. Ele tem tal coisa, ele é filho do fulano, ele é filho da fulana, ele é assim tal, falava. E toda vez a pessoa vinha, né? Vinha. E aí um dia eu peguei, né? Eu não lembro o que foi o trabalho, se foi uma reunião, algum culto que a bispa fez. Eu falei, eu não tô conseguindo ajudar o fulano, porque na verdade eu tô errando também com ele. A minha abordagem com ele tá errada, né? E aí a pessoa, quando eu fui na pessoa, na verdade não foi nem ela que foi em mim, e eu fui conversar com ele, e aí eu já imaginava que ele ia de novo, né? Quando eu falasse, e aí fulano, isso aqui tal, tá indo, tal, não, tal. Aí a pessoa preparava para ver o que ia fazer, o que ela ia ouvir, né? Quando você dá aquela, não, mas você tem que ir, vai, tal, pega a palavra, tal. Aí eu já preparei a pessoa para se preparar de mim também, que era sempre assim, a pessoa, a hora que eu preparei, falei de tal palavra, tal, a pessoa então, né, mas você tem que ver, né, igual fulano, tal. Falei, mas quer saber uma coisa? Eu errei com você. Aí ele disse, como assim? Eu falei, eu errei com você, você tá certo. Você tá certo mesmo. Falei, pro fulano é mais fácil. Aí falou, não te falei? Eu falei, é verdade, é mais fácil. Falei, então assim, você tem duas saídas. Como pro fulano, que você sempre usa como exemplo, é mais fácil, e para você é mais difícil, você aceita que é mais difícil para você, então você tem que ser um derrotado, você sempre vai estar abaixo. Você quer viver abaixo do fulano? Ele falou, não. Eu falei, então se você pensa que é mais fácil para ele, você tem que pensar o quê? É mais difícil para mim, no caso, para ele, né? Coloca mais força, porque se toda vez que você fala que é mais fácil para ele, até por uma profecia fica melhor mesmo para ele. Você abençoa a vida da pessoa. E para a tua vida fica mais... Falou, difícil. Eu falei, então agora você tem que colocar mais força. Que ou você aceita e convive com isso, porque a vida da gente é como a gente vê, concorda? Se os teus olhos forem bons, foi dessa palavra, inclusive, que eu tirei isso. Seu corpo será cheio de luz. Então, quando eu penso, não, eu tenho oportunidade, eu tenho fôlego, eu tenho vida, eu tenho a palavra, eu tenho a profecia, eu tenho. Quando eu não penso assim, não adianta alguém tentar colocar isso em mim. Não adianta eu estar no culto, não adianta ter gente colocando a mão na minha cabeça, não adianta alguém me aconselhando, alguém concordando comigo. Se eu pensar para mim é mais difícil, então eu vou ter que ter mais força, colocar mais força para eu me igualar e colocar. E você falava agora há pouco uma coisa, né? Me deu um estralo, né?
um estalo, né? Na verdade, aqueles de salão que tem no Brasil. Tum! A bispa fala, né? E ela vive. A bispa acorda 4 horas da madrugada. Ele estava falando aqui agora há pouco. A pessoa, quando ela tem que pegar um voo, que ela não vai perder o dinheiro da passagem, claro. Se ela tiver que atender um cliente, que ela tiver que viajar, igual aqui, tem gente que vai daqui para Tampa, daqui para Miami, para fazer um negócio, fazer uma venda. Opa, às vezes não é nem a venda, é para fazer um orçamento, que não há garantia nenhuma dele recuperar o dinheiro do combustível, o dinheiro do investimento, né? Então, e é assim, a vida é essa. Você tá ali na chuva, você vai se molhar em algum momento. A pessoa às vezes acorda, né? Então não vamos nem colocar o horário dele, que ele colocou às 13h30, vamos colocar às 4. Nós aqui acordamos às 4, eu acordo um pouquinho antes, ele deve acordar quando prega, às 5, para a igreja, para o culto, para a adoração. A bispa acorda às 4 porque ela fez um compromisso de orar todos os dias às 4, certo? Eu falava a semana passada, não lembro que culto, talvez o Jonatas lembre, um desses da manhã, que eu falei, lá em São Paulo, eu me lembro, e ele confirmou para mim até hoje assim, o metrô abre às 4h40. E o metrô, foi quinta que eu falei isso? Quinta. Eu falei, peraí, o metrô não abre sozinho. Sim. O metrô não é robô que abre. Sim, alguém chega antes. Peraí, alguém tem que chegar, tem a bilheteria, tem os trens do metrô, tem ali a parte de organização, de limpeza, administração, alguém abre o metrô. Então, quer dizer, tem gente que 4 horas ou antes das 4 acorda, porque esse é o estilo de vida e a pessoa fez concurso para entrar lá. Para ter um salário, hoje não é tudo isso, né? Mas antigamente o metrô era carreira. Eu conheço gente da igreja que fez carreira no metrô, né? Tinha um bom salário, depois fez uma boa aposentadoria. Então, é uma questão de decidir. E aí, a Bíblia, antes de tudo, ela é um livro espiritual. Mas ele falava agora há pouco, né? Não é do dia para a noite que você constrói uma vida. Se você quiser pegar a Bíblia, igual ele disse, você quer ler um capítulo por dia, quer ler uma página que seja por dia, você vai encontrar, inclusive na Bíblia, um livro instrutivo de vida que te mostra isso. Se a gente pegar uma história que é muito comum, muito falada, muito pregada, muito usada às vezes até fora do contexto espiritual, que é a história do Jacó. O Jacó, enquanto que ele era o espertão, que ele vivia pegando a talha e queria as coisas assim, ó, como ele disse, não, eu quero agora. Não vou construir, eu vou pegar de uma vez. Eu vou fazer, eu vou ser mais esperto que os outros. Ele fez. Mas sabe aquela história que você ganha, mas não leva? Foi o jeito do Jacó por atalhos. Ele foi, enganou o irmão, mentiu para o pai, ele se macumunou com a mãe lá, vamos fazer um plano e tal. Ele fez. Ele ganhou, mas ele não levou. Sim. Aí como que ele teve que verdadeira, né, legitimamente ele construiu algo? No dia após dia. Mas ele começou em algum momento da vida dele. Porque tem gente que já ouviu a história do Jacó, a história do Israel, e nunca começa. Ou começa e para porque pensa, vai demorar muito. Mas só vai demorar aquilo que você não continua. Porque aquilo que você começou há 1 ano atrás, que você está há 1 ano, se é lendo a Bíblia, se é comendo direito, se é gastando um tempo com a sua família, o teu resultado agora já não está igual. Ele pode até ter evoluído pouco, mas já não é o mesmo, que é igual o Jacó. Por que está escrito que ele chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas? Porque ele construiu isso. Exatamente. Dia após dia, no dia de chuva, exatamente, no dia frio, ele tinha que acordar de madrugada. Ele fala isso, ele levantava de madrugada, o frio, né? Mas ele estava ali. Opa, hoje é o dia do frio? Eu vou no dia do frio enfrentar. Hoje eu tenho que passar a madrugada acordado para não perder uma ovelha, porque se perder, ainda que não seja eu, mas a culpa vai vir para mim, que é o que eu falei pro rapaz lá. Ah, para mim é mais difícil, então eu vou ter que enfrentar o mais difícil, então eu vou ter que colocar mais força no mais difícil. Mas quem engole disso do Epafrodito, quando a pessoa coloca tudo que ela tem, chega um limite. Quando chega no limite, Deus compensa o que ela não tem. Deus ajuda, Deus dá graça, Deus derrama unção, Deus estica aquilo que a pessoa chega no ponto dela que ela não tem mais onde ir. Mas quantos que podem dizer eu cheguei nesse ponto? Tome essa decisão, pessoal. Coloca aqui, ó, bota aqui aquela mãozinha
tipo assim, ó, o dedinho assim, ó, eu me comprometo. Coloca isso em prática na sua vida, né? É o que a gente estava falando até agora. Às vezes a pessoa fala que ela quer tanta coisa, mas na hora do dia a dia ela não coloca força. Por quê? O preço do sucesso se chama disciplina. É o foco, é você não gastar por impulso. Então você recebe o seu dinheiro. O que a bispa fala sempre? O que os judeus praticam, né? Você guarda um pouco, você gasta um pouco e você doa um pouco. Então você dizime oferta, você guarda uma parte para suas necessidades e você guarda uma parte para o futuro. É assim que esse povo, que é menos de 1% da população, detém 51% da riqueza do mundo. Por quê? Porque eles entenderam os princípios bíblicos, eles acreditam, eles podem não acreditar em Jesus, eles podem ser teimosos em alguns aspectos, mas não dá para dizer que eles não têm uma convicção. Não dá para dizer que eles não têm resultados, né? O mundo inteiro persegue, o mundo inteiro pode falar o que for, mas os caras têm resultado. Por quê? Porque eles acreditam e eles são disciplinados, eles são focados, eles acreditam naquilo que eles leem na Bíblia, eles acreditam que eles são um povo abençoado, eles acreditam que eles são um povo escolhido, eles acreditam, eles têm um orgulho sobre isso, eles têm um orgulho disso. Então, e eles são pessoas que estão sempre crescendo e você vê que não tem, ó, pode ver, não tem um judeu que não fala pelo menos 3 línguas. Por exemplo, no Brasil, o cara fala inglês, certamente, hebraico, com certeza, e obviamente português. Então, não existe o judeu que não fala pelo menos umas 3 línguas. Então, isso não é do nada. O resultado das pessoas não acontece do nada. Então, a nossa mente, ó, tem que estar alinhada para essa mentalidade. Então, eu não vou chegar num lugar que eu não enxergo. Eu não vou alcançar um patamar que eu não me vejo lá. Eles se veem lá. Veja que as imagens que Deus passou para Abraão era exatamente disso, ó, uma infinidade de filhos, de coisas grandes, ó, o pai de multidões. Então, ó, o Abraão, ele não tinha filhos e o Senhor já profetizava na vida dele. Todo mundo que chamava ele chamava pai de nações, pai de multidões. Então nós precisamos estar com aquela mentalidade para chegar naquela posição. Então aquele que, por exemplo, na parábola dos talentos, que estava com 5, ele não começou com 5, ele começou com 1. Só que ele foi dando resultados para aquele chefe, para aquele mestre, para aquele senhor. Então ele foi para 2, foi para 3, foi para 5, depois foi para 10, e com certeza aquele que tinha 10 foi para 20, foi para 50, e assim a vida vai, porque ele entendeu qual é o caminho. Que é uma virtude que a gente vê muito nos judeus, né, israelitas, né, na verdade. Eles não têm nenhum problema em começar do zero. Exatamente. Tem gente que só quer começar coisa grande, coisa já encaminhada, coisa já estabelecida. O judeu, ele começa lá embaixo. Ele começa... E ele mantém com um pouquinho que ele tem, ele é fiel contínuo, no pouco, por isso que ele é colocado no muito. Porque ele honra aqueles princípios, eles são abençoadores, eles são doadores, não é porque eles são bonzinhos, não, porque eles sabem que o que ele planta é o que ele vai colher. Então ele ajuda os outros, ele ajuda o irmão dele, ele ajuda a uma situação ali, uma pessoa que está precisando, ele sabe que aquilo vai voltar para ele em forma de cliente, em forma de bênção, em forma de credibilidade, porque nada mais importante para você crescer num negócio é você ter o boca a boca. Às vezes você não gasta nada com rede social, mas só as pessoas te indicando é o que vai fazer aquele negócio caminhar. Então, essa fluidez é muito importante, ser esse rio, né? Então, a gente precisa ser esse rio. Tem gente que a gente vê aqui, né, Anderson, isso é muito comum, né? Infelizmente. O brasileiro, infelizmente, por isso que né? Muitos não saem do lugar. Homem afia homem. Porque eles não são generosos. Chega aqui... A pessoa quer segurar o contato, ele não passa contato, ele não indica pessoas, ele quer que você sempre volte nele. Então é uma pessoa escassa, é uma lagoa. Quando a palavra nos ensina que a gente tem que ser um rio, né? Porque o que acontece? A água parada, ela vai apodrecer. Mas quando você flui, você abençoa outras pessoas. Você abençoa com o seu tempo, você abençoa indicando, né? Ó, eu conheço um cara, ele faz um preço bom, vai lá, tal. Aqui...
muito comum de acontecer é a pessoa indicar e daqui a pouco ela liga, ó, o fulano entrou em contato com você, por quê? Porque ele quer receber algo em troca. Então pessoas assim não saem do lugar. Pessoas que têm essa mentalidade de não indicar porque é o melhor, mas porque vai receber algo em troca, eles não saem do lugar. Então a gente precisa realmente mudar a nossa mentalidade, nos parecer cada vez mais com aquilo que Jesus nos ensina, que a palavra nos ensina. Então essa fluidez, essa mentalidade abundante, essa vontade de ajudar, de ser generoso e acima de tudo, de ter essa organização na nossa vida. Então a gente está fluindo, ó. Lembra que tudo é energia. Tudo é energia, tudo é espírito. Então, por que os judeus eles recebem eles prosperam e eles prosperam cada vez mais? Porque cada vez que eles recebem um valor, que eles fazem negócios, eles vão reinvestindo. Não tem aquelas pessoas que viviam guardando dinheiro no colchão, guardava dentro de casa e mudava a moeda, perdia tudo? Exatamente, porque tudo que você retém, aquilo apodrece. Você pode perceber. Às vezes a pessoa ganha bem, mas ela não ajuda uma pessoa. Ela sempre tem medo de faltar. Ela sempre está se preparando para o pior. Tem gente aqui, né, Anderson? Eu e você conhecemos pessoas que tiveram uma fase que ganharam muito dinheiro, mas não ajudou ninguém. Não era bênção na obra, não supria uma área da igreja, não ajudava um parente, uma pessoa. Hoje está precisando praticamente quase de ajuda. E para onde foi aquele dinheiro? Eu não sei, talvez se perguntar para a pessoa, nem ela vai saber. Por quê? Porque ela não fluiu, ela não foi uma pessoa generosa. Ela não foi lá como a parábola dos talentos. Ela não procurou alguém, ó, deixa eu perguntar, deixa eu me informar, deixa eu aprender. Não, ela foi lá e enterrou o talento dela. Então a generosidade não é de dinheiro somente, mas é muito mais do que isso. É você dar um conselho para uma pessoa, você querer abençoar a vida dela, né? Você, às vezes, gastar uma parte do seu dia ligando para ela, às vezes ela vai te consumir lá 30, 40, 50 minutos, mas que você está investindo na vida dela, você está ajudando aquela pessoa. Ah, mas ela não quis saber, ela não obedeceu, ela não fez nada. Não importa. Você fez a sua parte. E aí entra uma questão de fé, porque se você só vai fazer para quem... absorve, para quem é inteligente, para pegar o conselho, para quem é rápido, para aplicar, você já está fazendo para receber algo em troca. Você vai falar, mas a gente não pode criar algo em troca? Não, a gente na vida é a lei que ele acabou de dizer, disse agora há pouco, que a bispa fala do dinheiro. Você doa um pouco, você guarda um pouco e você gasta, usa um pouco. Tudo da tua vida tem que ter isso, não é só o dinheiro. Então tem as pessoas que você não vai dar um conselho, você não vai gastar um tempo, ouvir é gastar tempo, viu? Sim. Porque tem médico hoje que você paga caríssimo só para ele te ouvir. Só ouvir, só ouvir, ele não vai te dar um conselho, não, ele só vai te ouvir, acabou o tempo, acabou. Como tem gente, né? Enfim, você vai falar, mas às vezes você fala, tá bom, mas às vezes é só o que a pessoa precisava, e isso muitas vezes até o cônjuge, né? O homem, ele tem que treinar uma área da vida dele que é difícil, né? E eu falo, por exemplo, como marido e pastor, é mais fácil ser pastor e ouvir os de fora do que ouvir a tua esposa. É verdade. Né? É mais fácil. Porque às vezes você quer, né, que de dentro venha alívio. E às vezes, quando a sua mulher quer que você ouça ela, e ela vai te falar coisas que você já sabe 98,5%, né? Que você já ouviu, já viu, já sabe, é coisa de família, é coisa de gente que você conhece, dá até uma assim, uma agonia de ouvir aquilo de novo, aquela história que vai ter só 1,5% de diferente. Aí muitas vezes na lógica você se pergunta, por que eu tenho que ouvir isso? Porque para aquela pessoa é importante falar, e ela falar, ela se sente acolhida, amada, confiante em alguém que ouviu ela até o fim, né? E ainda, olha que esses momentos é aquele momento precioso que você queria dormir mais cedo, né? Ou que você queria viver um outro momento, né? Como ele disse, relaxar em algumas coisas. Mas tem que ter isso. Você vai falar, o que eu recebo em troca? Por exemplo, tem homem que só ouve a mulher quando ele está interessado em ter intimidade, né? O dia que ele quer ter intimidade, ele tem uma paciência de Jó. O dia que ele não quer, que como se diz, ele não tem, não. Você precisa fazer por fazer. Você vai falar, mas Davi, ele quis saber o que iam dar em troca.
né, de quem matar as gigantes. Tem isso na vida também, mas você não pode viver só disso. Só pelo interesse, né? Se não tem generosidade, não tem retorno de quem é generoso. Né? Você quer que as pessoas estejam com você só porque elas também querem algo em troca? Não, mas eu não preciso de ninguém. Mentira, precisa. Todo mundo precisa. Você precisa desde o atendente, que você quer que te atenda bem. Você não quer que ele só venda algo para você. Você quer que ele te fale. Tem coisa que a gente chega vendido, a gente chega zerado, você não sabe nada, absolutamente. Você não quer que aquela pessoa seja apenas um vendedor quanto mais capitalista. Você quer que aquela pessoa tenha o mínimo de empatia pelo outro ser humano que está diante dele, que está ali vendido, que não sabe nada. Você quer que aquela pessoa te fale, ó, esse aqui é melhor nisso. Você quer. Porque isso vai te custar muita coisa, vai te custar a experiência que você vai ter com aquele produto, com aquele serviço, é dinheiro que você pode deixar de gastar. Você quer, você pode até dizer outra coisa, mas ser racional, você quer o melhor, a melhor experiência. Então, você sim, você tem que doar um pouco para as pessoas, porque isso volta para você, volta no casamento, volta na família, volta na saúde, volta nas tuas finanças. Quando você se entrega mais do que você foi pago para entregar, quando você anda uma milha a mais, quando você vê que aquela pessoa, você tem algo a acrescentar na vida dela e ela não vai poder, talvez, nunca te pagar por aquilo de nenhuma forma. Não vai te pagar com inteligência, não vai te pagar com o tempo dela, e o tempo dela também, para você, o tempo dela não é interessante, não vai ter dinheiro para te pagar. Mas você, peraí, eu sou isso. Não é que eu tenho, eu sou isso. Obrigado, meu Deus, porque eu sou superior a essa pessoa. Eu já adquiri mais do que ela, eu já estou num outro nível que ela ainda não chegou, então eu vou dar ela. Vou ajudar, né? Vou ajudar ela a subir, né? Vou puxar ela para cima, porque tem gente que te puxa para baixo. Vou gastar um tempo aqui com ela, e não interessa se ela vai pegar ou não, dê a ela pelo menos a oportunidade, porque toda oportunidade que você der, você vai receber também. Exatamente. Às vezes a gente não cavou, a gente não fez por onde receber oportunidades, mas você está recebendo. Sim. Você está recebendo. Então dê oportunidade às pessoas, porque quantas vezes que um improvável, de onde a gente menos espera, aparece alguém ali que, opa, peraí, eu quero, eu pego, ou eu aproveito isso. E você vê alguém, você fez parte, né, daquela assunção de oportunidade, aquela boa atitude. Como é bom fazer parte disso, como é muito bom quando a gente olha algumas pessoas que agora estão em evidência, que agora têm o seu lugar ao sol, que agora estão abençoadas, que venceram na vida. Como é bom você olhar e falar, olha, isso aqui é dessa pessoa. É talento dela, isso aqui é mérito dela, isso aqui é bênção na vida dela. Mas, ó, tem um pouquinho aqui que eu dei um empurrão. Isso. Tem uma cobertura aqui, ó. Tem uma participação. Teve um momento ali, ó, que tava pegando fogo e tem um balde d'água meu ali, ó. É ou não é? Sim. Ó, aquilo ali, ó, aquela pessoa ali tinha 9 pés nas costas dela. Mas ele tem uma marca ali, ó, o dedinho dela que eu segurei com as minhas 2 mãos para ela não afundar. Olha, aquela pessoa ali, ó, ela não era tudo aquilo, mas naquele momento eu ajudei, eu apoiei. Isso é uma coisa que não tem preço. E outra, você pode até não ouvir um muito obrigado. Mas você recebe de Deus, né? Você recebe de Deus, mas você e a pessoa sabem. Entendeu? Você sabe, E mais importa que a gente é por dentro. Que você sabe, peraí, não, eu naquele momento ali, eu fiz isso. Eu fui assim, eu sei o que aconteceu, eu sei a minha contribuição, até porque a gente não vive, né? Tem um versículo na Bíblia que eu esqueci agora, está em Coríntios, eu lembro, mas não lembro, que fala, a gente não pode ser tão vil, tão baixo, de apenas ter esperança nas coisas dessa terra. Né? Não. Somos os mais miseráveis. Somos os mais. Se nós apenas temos esperança nas coisas dessa terra. Só para agora, nós somos os mais miseráveis. Então, isso eu posso dizer, eu aprendi, graças a Deus, com a bispa, aprendi nos cultos, aprendi com pessoas que colocaram a mão, me estenderam a mão,
a não olhar só para as coisas dessa terra e para os retornos dessa terra. Então tem muita coisa que eu faço que nunca vai ser verbalizada, nunca ninguém vai dizer fez, me ajudou, me apoiou, me doou, me ouviu, mas eu sei, isso eu sei que volta para mim e eu não tenho dúvida que vai voltar para a vida dos meus descendentes. E isso, pessoal, isso é uma decisão muito importante de decidir isso. A palavra diz que o generoso prospera. Então você fazer parte de algo é muito importante. Como até o pastor Alexandre Almeida, há um tempo atrás, ele até fez um superchat, a Nisleide aqui que está dizendo que ela apoia aqui a igreja de Kissimmee. Então você fazer parte do crescimento de algo, isso ninguém tira de você. Aquele que você foi lá e ajudou aquela pessoa, você sentou lá com ela, ó, você não ficou com aquela crença idiota, miserável que muitas pessoas têm. Ó, eu não vou ensinar para ele, porque vai que ele sai, vai que ele abre a empresa dele, vai que ele pega o meu cliente. Não. Se virar meu concorrente. Olha a cabeça. Quando ele virar teu concorrente, você vai estar muito maior que ele, porque já vai estar com o retorno do crescimento dele. Que você está fazendo. Então você participar do crescimento de uma pessoa, o crescimento de uma obra, de um projeto, você fazer parte disso, ninguém tira de você. Porque quando a coisa está estabelecida, está firmada, está concretizada ali, está materializada, está forte, muitos já plantaram ali. Você vai plantar, vai receber, vai, mas muitos já plantaram até você, já pegou aquela lavoura pronta já. Mas você ir lá insistir e pagar o preço e apoiar naquele começo, você investindo tempo, energia, disposição, dormindo menos, falando mais, gastando energia, dinheiro, né? Oportunidade que você poderia estar fazendo outra coisa, você está gastando na vida das pessoas, né? Quantas vezes a gente já viu a bispa, né? Ela termina, até brinquei com a minha mãe esses dias, né? Falou que vai ter gravação, vai ter reunião, né? Porque tem semanas, você sabe que ela tem um programa por dia. Tem semana que ela grava 16 programas. Então ela grava um mês em uma semana. E ainda tem os cultos, tem os trabalhos. E ela, o que ela poderia fazer naturalmente? Eu não vou fazer reunião essa semana, eu já fiz. Não, ela vai lá e faz mais uma reunião de 1h30, 2 horas. Por quê? Porque ela está sempre investindo. E quem vai tirar isso dela? Ninguém vai tirar isso dela, porque o maior recompensador é Deus. Então Deus está vendo o seu nível de entrega, o seu nível de coragem, o seu nível de determinação. Ó, aquela pessoa pode não pegar nada, mas eu dei tudo na vida dela. Então isso ninguém vai tirar de você. O tempo que você investe nas pessoas, que você investe no seu casamento, nos seus filhos, nos seus amigos, naquela pessoa que é chata, que é difícil, que é complicada, mas você quer que ela vença. Você tem uma intenção correta ali. Porque, ó, tudo que a gente está falando aqui, ó, é energia. Riqueza é energia, prosperidade é energia, Deus é rico. Esses dias eu li, se eu não me engano, em Crônicas, o Davi falando de toda... Crônicas 8, se eu não me engano, toda a riqueza, toda a prosperidade, todo o dinheiro que ele estava lá depositando, ofertando do tesouro pessoal dele no templo do Senhor. Só de ouro, ele fez 105 toneladas, 105 mil quilos, seria o quê? Umas 40 caminhonetes de ouro? 105 mil quilos de ouro. Por quê? E ele reconhece: tudo vem do Senhor, nós apenas devolvemos ao Senhor. Então, essa mentalidade generosa dele ser a mesma pessoa, quando ele era menos importante que as ovelhas, e agora podendo dar uma oferta de 105 mil quilos. Às vezes a gente fica brigando aqui, ó, a mulherada fica fazendo conta lá, eu quero uma joia, um brinco. Imagina, 105, eu não sei o que isso significa. Em ouro, né? Em ouro. E Deus deu condições para que aquele homem tivesse do seu tesouro particular, porque ele era rei. Não, ele era um administrador. Ele era fiel no pouco e Deus colocou ele no muito, ele vencia, ele era bom na administração do país. Por quê? Porque ele era honesto, ele era íntegro, ele era guiado por Deus. Então Deus é próspero. Então a energia de Deus é uma energia de riqueza, de prosperidade. Então, quem que é miserável? O diabo. O que o diabo disse para Jesus lá em Lucas? Ó, se você me adorar, toda essa riqueza, toda essa prosperidade,
eu ganhei e eu posso dar para você. Porque o diabo não constrói nada. O diabo, ele quis entregar um negócio que nem ele construiu, ele recebeu de Adão quando entrou o pecado. Mas do Senhor tudo é sólido, tudo é concreto, tem fundamento. Do diabo são os atalhos. Ó, eu ganhei, eu posso dar para você. Então, o que ele recebeu não era algo sólido, não era algo seguro, é algo que veio de alguma coisa errada, do pecado. Então, tudo que vem do Senhor é uma energia correta, que é aquilo que eu dei esse exemplo esses dias. Tudo que a gente segura vai apodrecer, né? Se você deixa alguma coisa fora da geladeira, aquilo vai estragar. Então, fica segurando, deixa parado, uma água parada, vai apodrecer. Vai apodrecer. O que você tem que fazer, então? Olha, a melhor água, viu? Quer dizer, você fala, não é coisa ruim. Esses dias alguém falou assim pra mim, não. Hoje ainda eu fui fazer de madrugada, né? Eu peguei, comprei uma chaleira, né? E eu deixei a água parada ali, não sei quanto tempo a última vez que alguém fez. Eu olhei no fundo dela, a chaleira, sabe o que faz? Ela ferve a água. Menos de um minuto ferve. E a água que eu coloco já é boa, que é aquela água alcalina. Sim. E ela ferve. Pois assim, de um dia para o outro eu olhei e já tinha uma marquinha. Sabe aquela marquinha que fica de que tá já... É uma leve oxidação? Eu tô falando de uma água alcalina, muito boa, já fervida. Fica de um dia para o outro. Você tem que ir lá e lavar, porque senão até a água, a melhor água, até o ouro, deixa o ouro parado. Você vai perder ele, você vai ter que depois gastar com componentes químicos, né, para purificar ele. Ele não vai oxidar, mas ele vai te dar mais trabalho. Pega uma roupa, a gente já falou aqui de gente que já comprou roupa e perdeu a roupa com traço, com aqueles buraquinhos que deixou guardado. Isso, tem pessoas, né, que foi guardar a bolsa porque não queria gastar a bolsa, ela apodreceu, deu fungo. Por quê? Porque não respira, não vê luz, não limpa, né? Então já perdeu. Às vezes você tem esse exemplo, ó. Você ficou poupando tanto um casaco ele pegou fungo. Guardou tanto um sapato que ele estragou, a sola abriu. Sapato, quando você não usa há muito tempo, ele pode abrir a sola. Um carro que você não usa, ele vai estragar as peças, porque ele vai ressecar, não está lubrificando. Então, eu tenho uma dica boa para isso, viu? Se você quiser guardar muito bem guardado, principalmente se for uma bolsa ou um casaco muito bom e muito caro, você fala assim, eu quero guardar de um jeito que ele não vai estragar. Deixa ele na loja e nem compra, entendeu? Não vai perder nada, nem o dinheiro, nem... Não, eu não vou usar, deixa na loja lá então. Deixa. Não, então, essa crença, né? A pessoa pensa, né? Não, vou guardar esse dinheiro porque vai que eu entro numa necessidade, vai chegar necessidade. Eu não vou usar essa roupa, vai que eu preciso dela para uma situação. Vai estragar, você não vai usar, você vai perder. Então, presta atenção nisso, pessoal. Traz para sua vida. Às vezes você tem dificuldade de ser generoso. Vou te dar um exemplo, um testemunho meu. Várias e várias vezes eu tive uma fase longa da minha vida que é onde eu ficava pensando falando do preço das coisas, falando que estava caro, falando de uma série de situações. E o que acontecia? Faltava mesmo. Quando eu comecei a dar os passos de fé, era algo impressionante. Situações que às vezes a gente abençoava, fazia uma oferta diferente, ajudava uma pessoa, às vezes no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma semana, uma situação acontecia e havia aquela bênção, aquele retorno na minha vida. E várias pessoas já testemunharam sobre isso. Quando você para de falar da escassez, você atrai prosperidade. Então, invista na vida das pessoas. Para de ficar carregando lixo. O que é lixo? O que te deixa fedorento? Você carregar lixo, você vai feder lixo. O que te deixa fedido? É você falar de passado, é você ficar com inveja das pessoas, é você ficar julgando a intenção e a motivação das pessoas. Tudo isso vai atrair o quê? Maldição, pobreza, escassez na sua vida. Então, se você quer uma vida próspera, você precisa dar os passos de fé. Ou seja, você precisa plantar
a coisa certa. Você precisa dar condições para Deus te abençoar com prosperidade, porque do contrário, a gente está atraindo escassez. Lembra que a gente falou isso semana passada, Anderson? Exatamente. Falou que às vezes a mulher quer falar dos sonhos dela, aí a gente vai lá e Não, fica não, tesourando. não, É falar, caro, para que isso? Não precisa disso. O que a gente está anulando? A gente está trazendo uma maldição contra o nosso próprio futuro. E Deus nos colocou como o quê? Como provedores. Aí você vai lá e você está anulando a sua própria vida. A mulher às vezes está te abençoando. Ó, eu quero que você prospere para você me comprar isso. Mas na nossa cabeça boba, a gente está falando que é supérfluo, né? É algo desnecessário, bobagem. Não, que bobagem, é o sonho da pessoa. Depois você vai... Então você não tem sonho? Então você quer matar o sonho do outro porque você não tem sonho também? Então, veja que isso é profundo, pessoal. É profundo. Eu não sei, parece que caiu aqui. Eu não sei se vocês perderam alguma coisa. Acho que caiu e voltou, né? Acho que isso aí é aquilo que a gente falou agora há pouco. É a nossa internet lá de São Paulo é 10 vezes melhor que a dos Estados Unidos. Que isso, é muito melhor. Isso. E aí você vai falar, é operadora. Não. Aqui por algum motivo, não entendo também, né? Mas a internet aqui, a qualidade parece que a internet aqui é limitada. Mas eu acredito, né, que foi o YouTube. Nosso departamento técnico aqui está dizendo que foi o YouTube. A produção aqui disse que então o YouTube está nos censurando. Talvez o YouTube viu uma contradição com o que ele quer que você viva, que você consuma tudo que ele começa colocar. A falar de prosperidade, de generosidade, ele não, você tem que continuar com as pessoas na miséria, na escassez. Ou apenas envolvidas com coisas que são... Consumindo mais YouTube. Né? Isso. Na verdade, o consumismo, né? Não confunda capitalismo com consumismo. Porque o capitalismo é o sistema que funciona. É o que mais funciona, é o sistema econômico que mais funciona na história da humanidade. Consumismo é um desvio, né? Um desvio que tem um conjunto de coisas que a pessoa... ela consome, ela compra, ela fica em torno daquilo que ela não precisa e que não é só que ela não precisa nessa linha que ele falou agora, né? Não precisa disso. É que não é bom para ela, né? Ela vai acumular. Aqui a gente vê muito disso, né? Tanto que aqui você vê que a pessoa acumula, isso se torna um problema para ela tão redundante que aqui cada final de semana você vê um garage sale, né? Num lugar diferente. Tem coisa que tá fechadinho, novinha. E assim, você vê que o pessoal até anuncia às vezes em outros lugares. Aqui eu vi ontem, inclusive, a pessoa colocou uma placa ali na esquina, que você não faz esse caminho, mas a gente vira do viaduto para direita, né? Você vem do viaduto para a esquerda ali. Isso. Da ponte ali. Tinha uma plaquinha no viaduto para a direita escrita assim, né? Yard sale, né? Que é a do jardim. Aí estava escrito o endereço e a rua, mas a gente tá falando de 2 milhas para frente, não era aqui, era a rua Seminole, que eu sei onde é ali, que era perto da escola antiga da Linda. Eu falei, nossa, a pessoa colocou aqui, porque ele deve ter feito a semana passada, ninguém foi lá, porque é um condomínio pequenininho. Aí botou ali no ponto. Colocou de fluxo, aqui agora no fluxo para a pessoa ver ali. Ou seja, o que eles vendem? Coisas que eles compraram. Nunca usaram. Muitos deles nunca usaram. Alguns usaram uma vez. É uma oportunidade aqui. Você compra algo teoricamente usado, mas no meio de algumas coisas usadas tem muitas coisas novas. Ali tem equipamento, ferramenta, etiqueta, né? Roupa, calçado. Tem coisa que tem com etiqueta. Tem coisa que tá lacrada. Porque a pessoa comprou numa Black Friday da vida. Eu tenho que aproveitar. Nossa, isso é tão bom, né? Inclusive, uma dica, tá? Todo mundo que eu encontro aqui, que veio viajar, pela primeira vez principalmente, o pessoal que vem do Brasil, né? Que o pessoal vai assistindo aqueles vídeos, sabe? Antes de vir, fica assistindo vídeo lá na internet, YouTube, Instagram e tal. Não. Eu otimizo a alegria. Eu ainda falei com uma família esses dias, né, que tá aqui, esses dias tá aqui aproveitando. Eu falei, viva tudo que vocês tiverem que viver. Aproveita mesmo, né? Vai ver o Mickey, a baleia, o que for ver, aproveita. Para algumas pessoas é sonho isso, então aproveita. Sim. Falei, só uma coisa, eu vou dar uma dica. Quando for comprar roupa e calçado, não compre nada por você olhar e falar, nossa, eu vou aproveitar. Eu falei, tudo que você
gostar aqui, assim, ó, eu falei, homem, por exemplo, compra menos porque não tem essa paciência. Falei, mas entra, pega a roupa, olha todas as costuras, olha a gola, olha os dois lados, vê se tá reto, se não tá, sabe, Sim. é desequilibrado do lado, costura a linha saindo. Calçado, experimenta nunca um pé só. Isso. Experimenta os dois pés, Já pisa, anda, aconteceu, para ver se não tá torto, Tá para ver errado, se não tá ruim, a sola não tá torta. Torta mesmo, de você ter que andar com um pisado Não é torto. outlet à toa, né? Então, porque a pessoa vem às vezes... Não é à toa. que o Sim, preço mas é o que o diferente. povo não sabe. A pessoa vê aqueles vídeos das pessoas. Você tem que aproveitar. Olha aqui, ó. Você compra camiseta tal, você compra calçado tal. Só que a maioria dessas coisas, se você comparar uma roupa do Brasil de qualidade com essas aqui que vendem barato, Sim. a de lá tem mais qualidade. Melhor. Não vai talvez ter aquela marca, três marquinhas, né? São 3 marcas que parece que, meu Deus, é uma Nossa, coisa do outro espetacular. mundo, né? Tal. E não Então, é nada, né? a marca é boa, desde que você compra o que é bom daquela marca. Tem coisa boa da marca. Sim. Mas a maioria das coisas que você acha que você tá na vantagem, Não tá, não. o que eu falei para essas pessoas, eu falei assim, ó, não compre nada porque você acha que é bom. Experimenta. Não vai nada pelo tamanho, experimenta para ver se te serve, né? Vê o tecido, se é um tecido bom, calçado, experimenta, coloca, veja se não tá rasgado, vê se não tá... Porque, primeiro, se você vê que não é bom, quando você perceber isso, você tá no Brasil, o que acontece? Não tem Perdeu, mais o não que tem fazer, como não. trocar, não vai voltar para isso, né? E às vezes também você vai muito naquela, eu tô aqui, deve ser melhor. Tem gente que tem uma crença que qualquer coisa fora do seu lugar de origem é melhor. Por quê? Não, porque tem que ser, sabe? Ó, a pessoa, alguém convenceu ela, não sei quem, né? Eu não fui, eu não tenho participação nisso, não. Isso ninguém nunca vai me acusar. Ah, não, porque eu tô aqui, tudo é melhor. Não é tudo que é melhor. Tem coisas que são melhores, tem coisas que realmente você vê um pensamento, um planejamento de grandeza. Sim. Eu nem digo que é um pensamento, eu acredito que aqui, algumas coisas, desde a concepção delas, foi feito uma concepção, num planejamento de grandeza. Mas tem coisas que você vai ver que não são nem iguais, são inferiores. Então, o que eu falo para as pessoas, né? Eu falo até porque... Já foi um ganho seu, né? Porque teve uma época que você tava meio amargurado aqui, Não, meio mas- decepcionado. Não, é porque assim, não, tem gente... nada que presta. Não, tudo é que ruim. tem gente que espera que a gente vai na onda Quem de dera alguns... fosse noite. Não, é que alguns falam assim, ó, não, porque aqui você sabe disso, você sabe porque você está mais tempo que eu, ele sabe disso, né? Aqui, quando você chega aqui, porque o nosso A ambiente... limpeza, as estradas, tudo já te dá um deslumbramento, né? Porque a gente que vem de São Paulo... né? Aqui Quando também, né? Quando você sai do aeroporto Aqui de você fala, Guarulhos... Sim, aqui a nossa referência é não, essa, mas que mas aqui não a gente né? fala, é que aqui a Não gente é tá falando tudo, claro. de Orlando, por exemplo. Nessa região. Aqui, inclusive, nem é aqui, vamos corrigir, não Não é é o aqui, verdadeiro. literalmente, aqui onde a gente está agora em Kissimmee. Kissimmee não é um lugar bonito como é Orlando, por exemplo. Por quê? O que tem aqui? Aqui todo lugar tem canteiro. Canteiro é podado, árvore é podada. Aqui é planejado, não tem um Não lugar, tem tirando o alagamento. centro, que são 3 ruas, parece, onde não haja todas as vagas disponíveis para todas as separa pessoas fácil, que né? vão caber naquele lugar parar o carro. Então há um planejamento e a aparência é muito boa. Mas aí você vai olhar o país um todo, tem lugar aqui que é feio Claro, também, tem claro. lugares, estados, cidades e Sim. tal. Porém, o que eu falo, que eu ia falar, quando você chega aqui, você encontra alguns brasileiros, é um chavão popular eles falarem assim, não, porque aqui tudo é melhor. Não Aqui tudo é melhor. Não, mas você sabe que tem muito não, brasileiro, aqui muito brasileiro fala tem assim, gente que- não, é porque falta aqui de tudo é identidade. melhor. Eu já ouvi, não sei se foi no aeroporto, uma mocinha lá sem identidade nenhuma, falando aquele sotaque, eu não vou imitar, porque às vezes tem alguém aqui que tem. Aí, e não, vai. não é, não. Eu falei assim, não, porque Orlando é a melhor cidade do Brasil. Ai, eu fiquei olhando aqui, nossa, sério? Será que tem que ouvir isso ainda, né? Obrigado, Deus, por ter ouvidos, né? Para ouvir. Porque, pelo amor de Deus, é muita falta de identidade, né? Tipo, eu volto pra lá, mas o melhor lugar pra mim Não, tal. a melhor cidade do Tem, Brasil. assim, o melhor lugar, a gente sempre precisa lembrar dessa frase da bispa, né?
o melhor lugar é onde Deus te plantou, né? Se Deus te plantar na faixa de Gaza, Ele te der unção e graça para você estar lá, você vai estar no melhor lugar. Se Ele te plantar em Jerusalém, se Ele te plantar aqui em Kissimmee, se Ele te plantar em São Paulo, se Ele te plantar em Rio Preto, se Ele te plantar na Bahia, se Ele te plantar no Nordeste, é o lugar que Deus te dá graça para estar. Porque assim, a gente, enquanto teve de estar em Rio Preto, aquele era o melhor lugar. Sim. Quando a gente teve graça para estar em São Paulo, aquele era o melhor lugar. É verdade. Quando a gente tem graça para estar aqui, esse é o melhor lugar, enquanto for o Sem tempo Deus, de estar aqui. Você pode estar em Paris, você pode estar em Bora Bora, vai ser o pior lugar. Existe esse lugar mesmo? É uma ilha super mega exclusiva, com aqueles bangalôs no mar, que é aquele água azulzinha, clarinha. Né? Você pode estar lá e querer morrer lá. Porque não tem um monte de gente que se mata em Paris? Eu não sabia. Né? Se mata lá em Paris. Não sabia, né? Será que não é para ter despesa com funeral? Né? Não sei. Me passou pela cabeça aqui agora, né? Mas enfim. É isso aí, o melhor lugar é o lugar onde o Senhor te plantou. E assim, seja grato, aproveita. Hoje a gente teve, como sempre, na verdade, né? A gente tem trazido aqui dicas de vida, né? A gente tem feito algumas pessoas, se elas pegarem, como daqui a pouco o Murilo vai falar, se alguma coisa você não pegou, o programa vai entrar em tal horário no canal, né? Se você pegar, você pode evitar tanto problema, perda de vida, de tempo, de credibilidade, de confiança, de dinheiro também, né? Que é o que a gente está aqui para fazer, né? A gente dá as experiências, a gente mostra na Bíblia, sem ler, né? Porque o programa tem 1 hora, mas mostrando as histórias que a gente mostra e o dia a dia, né? Que é o que a bispa fala, né? Ensina esses homens a serem homens, pais, maridos, a ocupar o lugar deles, né? Sim. Que é uma frase que ele pregou ontem, ainda eu falei, foi a frase do culto para mim ontem. Né? Essa é uma frase que está ecoando na minha cabeça e vai ecoar essa semana toda. Amanhã, às 7 da manhã, já sabe qual vai ser a palavra. Pode escrever aí já amanhã. Amanhã essa frase vai sair. Essa frase vai estar assim, vai reverberar mais ainda, né? Porque ela já foi pregada ontem. Você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar. Você pode não ocupar, mas ele está aí. E já aproveito e já dou o meu boa noite para você. Boa noite, meus queridos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia até agora. Como o Anderson lembrou, se você teve até a nossa queda aqui de internet, do YouTube, se você perdeu algum pedaço, volta amanhã nesse mesmo horário, ele será postado no meu canal. E se agregou à sua vida, dá o like, coloca um comentário e mande esse vídeo para outras pessoas, outros homens que você quer que sejam abençoados, mulheres que querem que seus maridos cresçam, né? Então vamos ser essas pessoas generosas, como a gente falou, né? Já faça esse exercício de foco, esse exercício de disciplina, né? De leitura da palavra. Lembra do dado que eu falei de manhã, no começo, né? do programa, né? Pessoas que estão em altas posições, 88% dos ricos leem pelo menos 30 minutos por dia. Então, seja uma pessoa generosa, ajude pessoas, invista tempo nas pessoas e você vai ver a diferença na sua vida, não só na delas, elas vão receber, mas você vai receber de Deus, que não tem uma pessoa que presenteia melhor do que Deus. Deus não fica em dívida com ninguém. Então, vamos ser essas pessoas generosas, doadoras, que atraiam essa frequência, né, essa energia de prosperidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, viu? Até mais, em nome de Jesus. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.